Bem, Kleber. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas administrativas, né? O que são as medidas administrativas? Na verdade, são as ações do agente de trânsito, certo? Vocês vão observar lá no CTB, no Código de Trânsito, no artigo 89, onde trata da ordem de prevalência, né? Por quê, pessoal? No modal rodoviário, o que a gente precisa pensar é o seguinte: eu preciso de uma direção, né? De uma direção segura, certo? De forma que eu não venha obstruir a via e nem torná-la perigosa. Então, para isso, lá no artigo 89 do CTB, trata dessa ordem de prevalência, né? Então, o que eu vou obedecer, o que vem em primeiro lugar, né? Obviamente, pessoal, que em primeiro lugar vem as normas gerais de circulação e conduta, né? Ou seja, o que eu tenho de conhecimento para mim operar esse veículo, né? Para mim posicionar esse veículo, fazer a circulação na via, efetuar paradas e estacionamentos, de forma a não obstruir a via e nem torná-la perigosa. Então tem que pensar dessa forma, beleza? Então você tem lá uma hierarquia, né? Uma hierarquia a ser obedecida. Então o que você tem lá em primeiro lugar? O agente de trânsito. Após o agente de trânsito, você tem a sinalização semafórica. E após isso, você tem a sinalização de regulamentação. Por quê? Quando eu deixo de cumprir uma sinalização de regulamentação, estarei cometendo uma infração e poderei ser penalizado. Certo, pessoal? Então, o que a gente precisa entender? O que o agente, já que ele vem em primeiro lugar, o que ele pode fazer, tá? Então, eu vou encontrar, pessoal, essas medidas administrativas dentro das infrações que estão dos artigos 161 ao 255. É lá que eu vou encontrar as medidas administrativas, ou seja, as ações, as atitudes que o agente vai adotar. Isso aí está em lei, já está pautado em lei, não pode sair fora disso. Porque o ato administrativo que contraria a norma legal é inválido. E quais são as medidas administrativas? Vamos lá, vou dar uma lidazinha na lei aqui e vou pincelar para vocês. Bacana? Então, lá, artigo 269, Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Artigo 29, artigo 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro da sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Quais são elas? Primeira, retenção do veículo. Segundo, remoção. Terceiro, recolhimento da carteira nacional de habilitação. Quarto, recolhimento da permissão para dirigir. Quinto, recolhimento do certificado de registro. Sexto, recolhimento do certificado de licenciamento anual. O sétimo foi vetado. O oitavo, transbordo do excesso de carga. Né? O 9, realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substâncias entorpecentes ou que determine dependência física ou psíquica. 10º, recolhimento de animais que se encontram soltos nas vias, nas faixas de domínio da via de circulação, restituídos aos seus proprietários após pagamento de multas e encargos. Vou baixar um pouquinho. Então paramos aí no 10, ainda seguindo. Após o pagamento de multas e encargos, devolvidos aos seus proprietários. 9. Realização de exames de aptidão física, mental, de realização de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Certo, galera? Eu, assim, particularmente, pessoal, eu penso que quem deveria fazer o exame, né, do Detran, assim, a lei já ampara, né, o agente de trânsito. Tá? Então ele também deveria ser o examinador, né? Aqui já diz, né? Que ele entra como examinador aqui no artigo 269, né? No,
no nono, no 9, né? Realização de exames de aptidão física, mental, já está dizendo, de legislação, de prática e de primeiros socorros e de direção veicular. Olha aí, o artigo é bem claro. Quem relata é a própria, o próprio Código de Trânsito, certo? E aí vem, inciso primeiro, a ordem ou consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas coercitivas adotadas pela autoridade de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a, a proteção à vida e à incolumidade física das pessoas, ou seja, a segurança das pessoas. Beleza? Isso é uma questãozinha de prova. 2. As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação de penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, né, possuindo caráter complementar a estas. Então, quer dizer, além das medidas administrativas, pessoal, existem as penalidades que são aplicadas pelas autoridades de trânsito. Quem são as autoridades de trânsito? Por exemplo, o presidente do Detran, o presidente do DR, né? Quem presidia a Polícia Rodoviária Federal, aquele que presidiu o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte, né? Então, a lei nomeia, né? A lei diz que eles são as autoridades, né? Tranquilo? E aí, claro, nomeado pelo governador, pelo presidente da República, pelo prefeito, o superintendente de trânsito. Tá? Então, eles é quem podem penalizar, obviamente, segundo a lei, como comentado, o artigo 37 da Constituição e o artigo 5º, o ato administrativo que contraria a norma legal é inválido. Bom, seguindo lá, pessoal, 9, né? Aí diz, as medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação de penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas. Né? Inciso 3º, são documentos de habilitação, a Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir. Vamos seguir até mais, pessoal, que nós tivemos uma alteração com a Lei 14.071. Olha lá, ó. Inciso 4º, aplica-se aos animais recolhidos na forma do inciso 10, o disposto no artigo 271 e 328, no que couber. Inciso 5º, no caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo serão realizados por meio de registro no RENASH ou RENAVAN, conforme caso, na forma estabelecida pelo CONTRAN, incluso na lei citada, que é a 14.071 de 2020, lei vigente. Certo, galera? Quer dizer, lá relata que não é obrigatório você portar a cédula, mas o agente tendo acesso à internet, ele vai verificar se você é habilitado, se existe um recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Ok, pessoal? Então tudo aí né? Tá na 14.071. Bacana? Bom, pessoal, as ações do agente de recolhimento, o que é o recolhimento? É pegar a carteira lá, mediante recibo, né, segundo o artigo 272, levar esse documento, né, retenção do veículo, é parar o veículo ali, né, para que o veículo está sem o cinto, coloca o cinto de segurança. Recolhimento de animais, vai lá com o caminhão, coloca o animal ali, tira da via, porque pode provocar um acidente, né? E remoção do veículo, tira o veículo daqui, coloca o veículo ali. Então, tudo isso aí está previsto em lei. Bacana, pessoal? Grande abraço. Qualquer coisa, acesse lá o nosso site, o canal do YouTube. Bacana? Então, grande abraço, pessoal. Fique com Deus, viu?